Oh, pensai nesse lar lá do céu. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, dá-nos o entendimento para a compreensão exata do ensino da palavra. Nós suplicamos esta bênção. Nós precisamos muito de Ti. Dá-nos, ó Senhor Deus, a compreensão acerca da verdade gloriosa da volta de Jesus Cristo. Ele há de vir e todo olho verá. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Abençoa-nos, ó Deus. Nós suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos concluir, portanto, hoje o estudo da pergunta 52 do Catecismo de Heidelberg, que diz: que consolo te oferece a volta de Cristo para julgar vivos e mortos? Qual o consolo que o cristão tem no fato de que, sobre o fato ou sabendo que Jesus Cristo ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos? É sobre isso que trata a pergunta. A resposta é que em todas as minhas misérias e perseguições, com plena confiança, espero do céu, como juiz, aquele que primeiramente se pôs diante do juízo de Deus por mim e me livrou de toda maldição, e que lançará todos os seus e os meus inimigos nas penas eternas, que a mim, com todos os eleitos, há de conduzir-me ao gozo celeste e à glória eterna. Nós vimos, primeiramente, que a promessa feita por Jesus Cristo de retornar um dia para consumar o seu reino confere esperança à sua igreja. E a esperança é que todos os seus soldados, todos os seus servos, todos os seus súditos, os seus irmãos e filhos, que militam, que lutam, que combatem nesta terra, um dia olharão para o céu e vendo a volta de Cristo, vendo voltar sobre as nuvens com glória, com os anjos, neste dia nós então alcançaremos a nossa completa redenção. Nós vivemos em um período em que, quando nós estudamos a doutrina das últimas coisas, que se chama escatologia, nós chamamos de o já e o ainda não. Nós já vivemos a redenção porque Jesus Cristo nos salvou, mas ainda não experimentamos esta redenção por completo, porque aguardamos a sua volta. Com Cristo em nossa vida e tendo a comunhão dos santos na igreja, nós já experimentamos as delícias, o gozo, o prazer, a alegria de viver no reino, mas ainda não experimentamos aquilo que virá, um novo céu e uma nova terra. Portanto, a expectativa que nós temos com a volta de Cristo, que um dia virá para julgar os vivos e os mortos, é a certeza de que Ele vem para nos levar para a sua pátria eterna, para o seu reino celestial. É aquele lugar maravilhoso que nos espera, onde Ele foi preparar lugar para nós, onde nós viveremos com Ele para todo sempre, onde não haverá mais pranto, nem dor, nem angústia, o dia em que Ele nos encontrará e nós o veremos face a face como Ele é, e toda lágrima dos nossos olhos enxugada será por Jesus Cristo. Então, esta é a primeira e gloriosa certeza que nós temos quando nós olhamos para a palavra e aprendemos com isto, que quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, Ele voltará como juiz, porque um dia Ele se colocou diante do juízo de Deus, por amor a mim, por amor a vocês, por amor ao seu povo. Agora nós vamos prosseguir. O que é que nós vamos ver hoje? O consolo que nós temos também é que em todas as nossas misérias e perseguições, com plena confiança, esperando do céu o retorno de Jesus, a Bíblia diz que neste dia Ele lançará todos os seus e os meus inimigos nas penas eternas. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Passagem esta muito conhecida,
e trabalhada quando o tema diz respeito ao juízo final. Mateus capítulo 25, a partir do versículo de número 31, Jesus, o Senhor, ele nos fala a respeito de como será o dia da sua volta, quando ele lançará todos os seus e os meus inimigos nas penas eternas. Vejam só, Mateus 25, a partir do versículo de número 41. Até o versículo de número 40, a descrição daquilo que experimentarão os crentes, aqueles que pertencem ao reino de Jesus Cristo. Jesus fala anteriormente que quando ele voltar, versículo 31, na sua majestade e todos os anjos com ele, ele se assentará no seu trono glorioso como juiz. Neste dia de juízo, todas as nações, versículo 32, reunidas estarão diante dele, e ele então fará uma separação entre cabritos e ovelhas. Como um pastor, ele sempre faz a separação entre estes animais. Haverá uma separação entre os seus servos e os impenitentes, entre os crentes e os incrédulos, entre os justos e os injustos, entre os que foram lavados pelo seu sangue e aqueles que permaneceram em rebelião. Então, Jesus mostra a partir do versículo 34 o que experimentarão as suas ovelhas, aqueles que ele porá à sua direita. Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Será glória para a igreja este dia. Mas o que é que vai acontecer com aqueles que ele colocará à sua esquerda, os chamados cabritos ou bodes? Vejam só o versículo de número 41. A partir dele, nós vamos ler até o versículo 46 juntos. Vamos começar. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A promessa de Cristo, portanto, irmãos, é de que, quando ele voltar, segunda vez, para julgar os vivos e os mortos, ele irá liquidar para sempre todos os nossos inimigos e cumprirá a sua promessa, a qual nós não duvidamos, ou da qual não duvidamos. A promessa é aquela que diz que no dia do seu retorno a justiça será feita e ele prestará ou ele cobrará dos homens uma prestação de contas. Aqueles que confiaram em Jesus Cristo e que entregaram suas vidas a ele, e que reconheceram seus pecados e pela fé entregaram seus corações a ele para a sua salvação, estes são chamados justos. Por quê? Porque foram justificados pela fé em sua obra salvadora. Não porque foram considerados melhores do que aqueles que irão para o inferno, não. Todo homem natural, porque pecou contra Deus, ele merece a condenação eterna. A diferença está no fato de que alguns pecadores, porque receberam a Jesus, estes escaparão do juízo de Deus, porque o juiz daquele dia, que se assentará no trono de glória, um dia pagou o preço, derramou seu sangue, entregou a sua vida por eles e eles creram nisto. Eles confiaram até o fim.
Eles sofreram por amor a Cristo. Eles confiaram e viveram inteiramente na graça ou pela graça de Cristo. Mas os outros homens que zombaram, que escarneceram, que blasfemaram, que rejeitaram a obra de Cristo, estes sofrerão a penalidade eterna, estes serão lançados no fogo eterno com o diabo e seus anjos, e o triste fim destes homens será porque eles não creram no nome poderoso de Jesus. A Escritura nos diz, quando nós olhamos o livro de Atos, por exemplo, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo dos céus não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Se os homens não crerem em Jesus, se não confiarem em Jesus, se não temerem a Jesus e esperarem este dia como um dia terrível, um dia de juízo e justiça do lado dele, a Escritura então diz que será terrível a situação daqueles que não confiaram e não creram no Santo Evangelho, na boa nova de salvação. Outra passagem sugerida também pelo Catecismo, que eu gostaria de meditar com os irmãos, está na segunda carta aos Tessalonicenses. Vamos para lá. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, a partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos até o versículo de número 10. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 10. Vamos ler. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, os homens que rejeitaram o Evangelho, que perseguiram a igreja, que não obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o destino deles é certo. Assim como o destino daqueles que sofreram por amor a Cristo, que permaneceram firmes, constantes na fé, suportando as perseguições, as tribulações, também tem um destino certo. A grande realidade, irmãos, é que no dia da volta de Cristo não haverá uma chance, outra chance. E o nosso povo brasileiro, tão acostumado com as arrumações, com os jeitinhos, com as chances e mais chances, vai ver ou vai perceber que no dia em que Jesus voltar, esta chance
ela irá sumir, porque enquanto eles estiveram nesta terra e nesta vida, o sinal de Jonas, o profeta, permaneceu durante a história da igreja, como nós vimos no domingo passado, por conta da pregação do Evangelho. Então, todas as vezes que os homens passaram e viram igrejas abertas, escutaram a pregação, mas não atenderam, ouviram a oração de seus pais e não creram, acompanharam muitas vezes o andar da igreja, domingo após domingo, e continuaram em suas bebedeiras e carnalidades. Tudo isso será apresentado diante deles como um sinal de juízo, porque eles não creram no testemunho de Jesus. E eles acreditaram que no final tudo iria dar certo. Percebam que na sociedade em que nós vivemos, os homens, eles sempre são reconhecidos se forem espertos, enganadores, faladores, inadimplentes, enrolados. Esses são bem vistos. Naquele dia, estes homens não conseguirão enganar a Cristo. Percebam que, assim como em Mateus 25, Mateus 7, a situação é semelhante. Eles ainda vão tentar outra vez, mas Senhor, quando foi que a gente viu o Senhor e não fizemos estas coisas? Senhor, nós fizemos tanto em nome, ou em teu nome, pregamos, testemunhamos, expulsamos demônios, praticamos religião. Por que agora o Senhor não está nos reconhecendo? Eles não vão conseguir enganar ao Senhor como eles conseguem enganar os outros homens. Naquele dia Jesus dirá: eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim. Em uma expressão bem direta e clara e forte, Jesus dirá: fora daqui. E vocês irão para o lugar certo, que vocês esperavam que jamais aconteceria, mas era o lugar determinado para aqueles que não me recebessem. Vocês queimarão por toda a eternidade no inferno. Percebam, irmãos, que o que a Escritura nos mostra, o que ela nos ensina, ao mesmo tempo traz muito conforto para o crente e também deveria despertar o temor no coração daqueles que ainda pensam que é possível esperar, e quando eu tiver velhinho de bengala, então aí eu me torno crente. O tempo, diz a Escritura, para que nos arrependamos e creiamos em Jesus, se chama hoje. E é com esta urgência que nós devemos viver, é com esta urgência que nós devemos pregar, é com esta urgência que nós devemos sempre mostrar que, como igreja, nós aguardamos a volta de Cristo, e diz a Bíblia, ela será como um ladrão. Em que sentido? Ninguém espera o ladrão bater na porta de sua casa, ele vem inesperadamente, de repente ele vem. Assim será a volta do Senhor, como um relâmpago que sai do Oriente e se porta e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, nos diz a Escritura Sagrada. Por fim, diz também a Escritura, de maneira confortadora, algo que nos enche o coração de esperança, de grande, de gloriosa esperança. Diz que o consolo que temos com a volta de Cristo não é somente a expectativa que de fato um dia nós iremos vê-lo, com esperança e confiança nós o aguardamos, que naquele dia a justiça será feita, porque toda esta perseguição que ainda hoje acontece no mundo contra os cristãos, ela irá cessar, ela irá terminar, porque Jesus vai julgar o mundo com justiça. Mas a Escritura também nos mostra que nós seremos então com todos os irmãos conduzidos ao gozo celeste e à glória eterna. Na passagem que nós lemos em Mateus, Jesus, ele olhará para nós e dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que eu vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Será a condução de Jesus,
Será, na realidade, aquele momento em que a nossa corrida da fé ela terminará e a nuvem de testemunhas que nos cerca, de todos aqueles que já se encontram na glória, será então visivelmente percebida por nós, porque naquele dia, irmãos, nós poderemos então contemplar o número daqueles que creram em Jesus. Milhões de milhões e milhares de milhares. E então é como se, chegando às portas dos céus e encontrando Cristo, Ele então nos convide a entrar no reino, Ele nos conduza até a glória celestial. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, também nos mostra um pouco a respeito deste assunto, quando diz: e a vós outros que sois atribulados, o que receberemos naquele dia? Alívio juntamente conosco, disse o apóstolo Paulo, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O dia da volta de Cristo será glorioso, porque neste dia Jesus Cristo recolherá o seu povo justificado por Ele, a proteção eterna, Ele conduzirá o seu povo ao seu reino, e o que diz a Escritura é que naquele dia lá, com novos corpos, ressurretos, livres de toda esta corrupção, nós então viveremos literalmente e eternamente com Ele. Será um dia maravilhoso. Por isso que quando nós falamos sobre este assunto e falamos sobre a volta de Jesus, a igreja de Cristo, ela deve ser animada, deve se encher de esperança, deve continuar trabalhando, deve continuar na batalha, porque o Rei voltará. E a Bíblia sustenta que o retorno de Jesus como juiz para julgar os vivos e os mortos, primeiro, é a base da nossa esperança, porque é aquilo que nos motiva para lutar diariamente, segundo as promessas que nós encontramos na Bíblia, lutar diariamente contra todas as forças do maligno, nos estimular ao testemunho e nos impulsionar a pregar o Evangelho. Então, de tudo aquilo que nós devemos fazer como cristãos, de tudo aquilo que nós devemos aprender quando a Bíblia nos ensina a respeito da volta de Cristo, onde nós encontramos a base, o fundamento para a nossa esperança, está então a motivação para a batalha diária, o estímulo ao testemunho de fé, ao testemunho cristão, e então a força propulsora que nos impulsiona à evangelização, a pregar o Evangelho. Se a igreja deixa de fazer estas coisas, então a base da sua esperança se torna outra totalmente diferente. A Bíblia também, quando fala sobre a volta de Cristo, nos dá ao verdadeiro crente, concede ao verdadeiro cristão a certeza de que Jesus Cristo foi morto, mas que agora Ele está vivo e Ele reina nos céus e Ele reina na terra. Vejam Colossenses capítulo de número 1 e leiam comigo os versículos de 13 a 18. Olhem só que interessante. Colossenses 1, versículos de 13 a 18. Percebam como esta doutrina ela é extremamente confortadora, ela enche o coração do crente de esperança, motiva o crente a lutar, estimula o crente a testemunhar, impulsiona o crente a evangelizar e dá ao verdadeiro regenerado a certeza de que Jesus Cristo, que foi morto, mas agora vive, reina. Ele reina sobre tudo e todos. Colossenses 1, versículos 13 a 18. Vamos ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por quê? Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E o apóstolo ele vai continuar e vai dizer que porque Jesus Cristo cumpriu a sua obra gloriosa, nós que antes éramos estranhos e inimigos, hoje fazemos parte do seu reino. E porque Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a sua obra e ele ressurgiu dos mortos, e assentado está à direita do Pai, e voltará para julgar vivos e mortos, nós então temos a certeza, a confiança de que Ele reina. Ele reina nos céus, Ele reina na terra, Ele reina sobre tudo e todos. Finalmente, a Bíblia, quando fala sobre a volta de Jesus e afirma que Jesus voltará, ela comunica, ela ensina à igreja a consciência e a convicção de que vivemos os tempos do fim, os últimos dias. E esse espaço de tempo que nós vivemos entre a ressurreição de Cristo e a sua parousia, que diz respeito ao seu retorno, à sua segunda vinda, este período aí é o período do reinado do Cordeiro Santo de Deus e da preparação para a sua volta gloriosa e a consumação do século. Então, percebam, irmãos, que quando nós estudamos as Escrituras, nós precisamos ter a consciência clara de que Cristo, ele já reina, ele não está esperando o período em que irá reinar. Ele sempre reinou, e mesmo durante aquele período de tempo em que ele abdicou, ele se esvaziou da sua glória temporariamente para assumir o nosso lugar, se humilhando, mesmo naquele momento, ele não deixou de ser rei. Por um tempo, ele assume o nosso lugar, demonstrando o que de fato significa ser um verdadeiro rei. Ele toma a frente da batalha, ele se sacrifica por seu povo, ele dá a sua vida por seu reino. Mas ele nunca deixou de reinar, e quando ele ressurge vitoriosamente dos mortos, a Bíblia nos diz, ele permanece rei, e rei forte e poderoso, segundo a descrição de Colossenses 1, ele é aquele que criou tudo e reina sobre tudo, e nele tudo subsiste ou se sustenta. De forma que, meus amados irmãos, quando nós estudamos sobre este assunto, nós não podemos perder de vista que nunca o mundo fugiu ao controle de Jesus Cristo. Se o mundo jaz no maligno, se o diabo ainda ele exerce influência nos corações, se o Deus deste século ainda cegou o entendimento dos incrédulos, nós observamos no mundo um crescimento extraordinário da fé cristã. Se nós percebemos que com o avanço e a multiplicação das religiões, muita gente continua no erro, as estatísticas, elas não conseguem acompanhar o número de cristãos o número de cristãos convertidos na China. Então, nós precisamos saber, observar claramente os sinais do fim dos tempos e perceber que, em meio a tudo isto que está ocorrendo ou acontecendo, cada vez mais se aproxima o dia da volta de Jesus. E aqui uma consideração final importante. Isso deve nos lembrar que a verdadeira cidadania do cristão é celestial.
que a vida do cristão nesta terra, ela é parcial, ela é transitória. Que aqui neste mundo nós somos apenas peregrinos, que nós não somos de nós mesmos e não nos pertencemos. Somos de Cristo e não somos deste mundo, portanto. Nós pertencemos a um reino que é maior do que o que nós podemos enxergar ou ver. O domínio de Cristo é sobre aquilo que se pode ver e sobre aquilo que não se enxerga ou que nós não vemos ainda. Mas um dia, quando Ele voltar, nós vamos perceber de fato a dimensão de seu reino. Nós vamos nos admirar e vamos perceber que, por conta da nossa pequena fé, muitas vezes nós duvidamos da extensão do seu maravilhoso reino. E o que diz a Escritura e o que ela nos mostra é que a esperança jamais deve sumir dos nossos corações, que nós precisamos encontrar sempre em Cristo o motivo para lutar diariamente a batalha da fé, que nós devemos então, impulsionados por esta palavra, testemunhar a volta de Jesus Cristo e finalmente não medirmos esforços para fazê-lo conhecido no mundo. Nós, infelizmente, como cristãos, somos muito, eu diria, tímidos. E a nossa timidez, às vezes, ela se dá pelo fato de que nós não estamos enxergando a dimensão do reino que fazemos parte. Às vezes nós até temos medo de um envolvimento maior e com razão, porque esse crescimento evangélico explosivo em nosso país, ele é questionado e em alguns aspectos ele é duvidoso. Mas os verdadeiros cristãos não podem se encolher por conta de tudo isso. Eles devem se manifestar, eles devem procurar fazer o nome de Jesus conhecido, e eu tenho plena certeza que se o Senhor Jesus estivesse hoje conosco, vivo em carne, Ele utilizaria de uma forma melhor e de uma forma mais corajosa tudo aquilo que nós hoje temos em mãos e muitas vezes nós não colocamos a serviço do reino. E aí nós estamos perdendo campo para aqueles que se dizem evangélicos e que estão se retraindo ou que estão retraindo os verdadeiros cristãos, quando na realidade eles estão pregando um falso evangelho. Nós, irmãos que conhecemos a Jesus, precisamos pedir a Ele coragem, força para falar da volta dEle com a propriedade que a palavra nos dá e viver nesta esperança e nesta expectativa sem vacilar. Porque, como diz a palavra de Deus, aquele que fez esta promessa, Ele é fiel e certamente Ele vai cumprir tudo o que disse. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oferecemos ao Senhor a nossa vida e em gratidão nós louvamos o Teu santo nome por Jesus Cristo, nosso Salvador. A Tua palavra fala de uma maneira gloriosa sobre a volta de Jesus. Ela nos ensina que o Rei voltará. E como esta verdade deve encher o nosso coração de confiança, deve nos motivar à batalha da fé, deve nos impulsionar ao testemunho, deve nos conceder a força ou nos animar a falar de Cristo e a viver este evangelho maravilhoso, sempre revelando ao mundo que como peregrinos nesta terra, nós não somos daqui e nós aguardamos algo muito maior e melhor para nós. Algo superior, uma pátria celestial que Jesus Cristo foi preparar para nós. E um dia, quando Ele voltar, Ele nos conduzirá para o seu reino e Ele nos convidará a entrar, tomar posse deste reino que Ele tem preparado para o seu povo antes da fundação do mundo.
Ajuda-nos, ó Senhor, a não nos retrairmos diante dos falsos profetas e do falso evangelho, mas com sabedoria, com humildade, mas também sem temor. Concede-nos a graça de falarmos de Cristo ao mundo e de nos envolvermos de maneira tal com a oração, com o testemunho diário, com a participação em tudo aquilo que envolva a difusão do Evangelho, da graça de Jesus, para que esta seara que é grande, ela seja atendida e a boa semente do Evangelho seja espalhada e que em muitos corações frutifique a salvação e haja verdadeira vida e libertação para as famílias, para os homens, para os jovens, para as crianças. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja e conforta a Tua igreja, fazendo sempre com que lembremos que tudo o que acontece anuncia que vivemos os últimos dias e que em breve o Senhor Jesus Cristo irá voltar. Que preparemos o nosso coração, que estejamos prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.